Jornaleiros em Campo. Olá, estamos começando Jornaleiros em Campo para falar esse primeiro bloco de Campeonato Brasileiro. Tivemos essa rodada, 35ª, que vai ser concluída nesta quinta, mas por enquanto eu vou falar só os jogos de quarta. Fluminense 5, Grêmio 4, Internacional 1, Bahia 0, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, América Mineiro 2, Botafogo 1, Palmeiras 1, Vasco 1, Avaí 0, Cruzeiro 0, Ceará 0, Corinthians 1. E a conclusão da rodada, Santos e Atlético Goianiense no Pacaembu, aí Flamengo e Figueirense no Engenhão, e Atlético Mineiro e Coritiba. E sobre os jogos que já passaram, eu quero começar com o Heron Torquato, depois saber do Márcio Kaviski, do Marcos Garcia e do nosso convidado Renan Araújo, mas começar pelo Heron. O jogo de ontem, a vitória do Corinthians, o empate do Vasco, como que fica essa briga pelo título? Porque tem o Corinthians com 64, o Vasco em segundo com 62, e aí tem o Fluminense ali com 59. Ainda existe a possibilidade desses times, o Fluminense, o Figueirense, o Botafogo, até o Flamengo, chegarem a brigar pelo título, ou pelo jeito essa disputa vai ficar mesmo só entre Corinthians e Vasco? Bom, Paulo, eu acho que existe sim a possibilidade. Pararmos para pensar, o Vasco, por exemplo, tem 2 clássicos nas 2 últimas rodadas, então o Flamengo, o Fluminense, se ganharem do Vasco, vão ganhar aquelas partidas consideradas de 6 pontos e tudo mais. O Corinthians tem 2 partidas difíceis também, na 30ª e na 37ª. Na 38ª rodada, pega o Figueirense fora de casa e depois pega o Palmeiras em casa. Então, mas eu acho que ontem foi um dia muito bom para o Corinthians, que agora com 64 pontos abriu 2 pontos do Vasco. E para mim foi surpreendente. Primeiro porque se for por justiça, digamos assim, o Ceará mereceu a vitória. O Ceará jogou mais que o Corinthians a partida inteira, o Júlio César, tanto que o Júlio César, junto com o Ramírez, que entrou e fez o gol, foram escolhidos os melhores da partida, digamos assim. O Ceará mereceu a vitória, mas o Corinthians teve sorte também, competência, nas vezes que chegou ao gol e conseguiu a vitória. Já o Vasco, todo mundo achava que o Palmeiras ia entregar a partida e ia facilitar para o Vasco, e o que a gente viu foi outra coisa, né? O Vasco também teve boas oportunidades, o Felipe perdeu um gol incrível também, se não me engano, já no segundo tempo. Então, o campeonato está ficando cada vez mais afunilado, mas eu acho que, para mim, os únicos que vão disputar o título ainda é Corinthians e Vasco. Bom dia, eu concordo com o que o Heron falou. Para mim, Corinthians e Vasco são candidatos muito fortes. Tem que esperar, para mim, o jogo contra Flamengo e Figueirense. Para mim, se o Figueirense ganhar, pode entrar nessa briga. Porém, eu acredito que Corinthians e Vasco, com mais tendências ao Corinthians, como o Heron já disse, pelas disputas diretas, que o Vasco tem 2 clássicos nas 3 últimas rodadas, eu acho que o Corinthians pode se sair melhor e acabar conquistando o título no final do ano. Eu também concordo com o que os dois falaram. O Corinthians e Vasco são os 2 times mais fortes desse campeonato, né? Já estão ali há várias rodadas e a tendência é que continue assim. E o Figueirense, para mim, é a grande surpresa, né? Ninguém esperava esse desempenho. O Jorginho está fazendo um trabalho excepcional lá, né? E acho que pode até tentar incomodar ali em cima, mas não para ganhar o título. Para mim é um grande candidato a Libertadores. E além do Figueirense, ali a briga pela Libertadores também vai ficar grande entre Fluminense, Flamengo, Botafogo. Então acho que esse é o bolo onde vai ser mais emocionante até o fim do campeonato, até porque tem os confrontos diretos. Eu concordo com tudo que o Renan e o Márcio falaram. E importante, que nem o Márcio disse, que o Figueirense joga hoje contra o Flamengo. E se ganhar, por exemplo, vai para 59 pontos, assim como o Fluminense. Se os 4 times que estão na ponta, por enquanto, Figueirense, Fluminense, Vasco e Corinthians, ganharem as próximas partidas, que na minha opinião são os cotados. Por exemplo, o Figueirense vai enfrentar o Corinthians e o Fluminense enfrenta o Vasco. Se o Fluminense e o Figueirense ganharem, os 2 igualam o Vasco no número de pontos e ainda ficam 2 atrás do Corinthians. Não, ficam 2 atrás do Corinthians. Então, vai ser uma
Só que o Vasco tem o Avaí na próxima rodada. Então, pois é. Mas eu acho que vai ser... O campeonato tá muito disputado. Eu acho que essa questão dos clássicos pro final do campeonato prejudicou um pouco o Vasco, né? Claro que com os 2 clássicos na última rodada e tudo mais. Mas ainda lembrando que o Corinthians enfrenta o Figueirense, que também pode ser considerado uma final, digamos assim, já considerando a posição do Figueirense. Então, acho que o campeonato está muito acirrado e esse final do campeonato vai ser muito emocionante, muito interessante de se acompanhar. Além da parte de baixo da tabela, que também está pegando fogo. Bom, agora falando também um pouco do nosso time, um dos times paranaenses na Série A, né? Tem o Atlético Coritiba. E falar do Coritiba, que joga hoje com o Atlético Mineiro, na Arena do Jacaré. Está em 10º lugar com 51 pontos. Hoje ele está a 4 pontos da zona de Libertadores. O primeiro time é o Botafogo, em 5º. Eu quero começar com o Márcio. Em caso de vitória do Coritiba, ainda existe uma esperança, ainda que pequena, de Libertadores, dada a disputa com vários times e tudo mais. Existe a possibilidade, assim, questão do time, como ele está escalado, de vencer o Atlético Mineiro e seguir brigando pela Libertadores? Existe a possibilidade, Paulo. Curitiba vai ter o retorno do Jonas e talvez entre o Everton Costa no lugar do Marcos Aurélio, foi vetado pelo departamento médico. Então o Marcelo deve jogar na frente com Rafinha, Everton Costa, Davi e Bill. Então, Não. É Leonardo. Leonardo, isso. Obrigado, Heron. Com o Leonardo lá na frente. E as chances são grandes, já que o Atlético não está numa situação muito legal, né? E é um confronto interessante, porque se o Curitiba vencer, volta a brigar pela Libertadores. E se o Atlético perder, volta a se preocupar com o rebaixamento. Então, acho que nos jogos de quinta, esse do Flamengo e Figueirense são muito interessantes. E esse confronto do Coritiba contra o Atlético Mineiro, se o Coxa ganhar, ele pode até ajudar o Atlético Paranaense, né, na briga contra o rebaixamento. Mas eu acho que o time ele vai entrar muito empenhado em campo para vencer, porque também está buscando um objetivo o objetivo da Libertadores. Eu acho que essa é uma tendência que está tendo para esse fim de campeonato. Mesmo nessa disputa entre times rivais, eu acho que os times eles estão empenhados nas suas próprias campanhas, né? Não pensando no rival ou entregar o jogo, essas coisas. Como foi o caso até do que eles falaram do Palmeiras, que não entregou contra o Vasco. Até porque o Palmeiras tem uma pequena chance, mas ainda tem uma chance de, conforme os jogos e todos os resultados, de cair para a segunda divisão. O próprio Luiz Felipe Scolari disse que precisava de uma vitória. Foram 2 empates, então na teoria precisa de mais um empate para escapar dessa ameaça, assim, digamos que, na minha opinião, não corre nenhum risco. É que também se pensar, né, porque tem ali o Atlético Mineiro com 39, depois nós já vamos falar de rebaixamento, mas tem ali uma zona que é um pessoal que não sabe se ainda está livre, se corre algum risco, que é o Palmeiras em 12º com 43, Atlético Goianiense em 13º com 42, Bahia em 14º com 42. Aí a gente analisa, né, até a expectativa para o jogo de hoje, se o Atlético Mineiro, se vencer, fica nessa zona. Vamos dizer assim, uma zona mais tranquila, mas ainda não livre do rebaixamento. Se o Atlético Mineiro vencer, ele consegue, digamos assim, ele tem a chance de escapar do rebaixamento assim completamente? Eu acho que completamente não, até porque na próxima rodada, por exemplo, enfrenta o Corinthians fora de casa, que é uma partida dificílima, o Corinthians brigando por título e tudo mais, mas é vital a vitória. Tem que vencer o Coritiba hoje, porque se o Atlético Mineiro não vencer o Coritiba hoje, permanece com os 39 pontos e vai para a próxima rodada tendo que enfrentar o Corinthians e com o Cruzeiro, que tem 38 pontos, aí Atlético Paranaense com 37, podendo ser ultrapassado e voltando para a zona de rebaixamento. Então o Atlético Mineiro tem que vencer o Coritiba hoje em casa, porque vai jogar em casa, o Coritiba, a gente vem acompanhando o campeonato que não joga muito bem fora de casa, tem que aproveitar isso. Mas eu acho que vai ser uma boa partida hoje também. Eu concordo com o que o Heron falou, e o que prejudica também é a sequência do Atlético, né? Se o Atlético não vencer hoje, tem Cruzeiro, tem Botafogo, então é uma sequência de jogos não muito tranquila, né? Então hoje, teoricamente, é o jogo mais fácil para o Atlético Mineiro vencer.
Bom, agora falando um pouco do rebaixamento, né? Tivemos jogos importantes, né? A vitória do Ceará, a vitória do Atlético Paranaense. Vitória do Ceará? Desculpa, perdão. A derrota do Ceará. Confuso isso. Aí temos aí o empate do Avaí, né? Avaí e Cruzeiro. E a situação ficou a seguinte, né? O Atlético Mineiro em 15º com 39, o Cruzeiro em 16º com 38, o Atlético Paranaense em 17º com 37, isso já abrindo a zona de rebaixamento, o Ceará em 18º com 35, aí o América Mineiro em 19º com 34 e o Avaí em 20º com 30. Com essa posição na tabela, eu quero saber um pouco de vocês, eu vou começar até pelo Renan, o que muda, assim, porque a vitória do Atlético foi importante, o Cruzeiro vacilou com um time praticamente rebaixado. Na minha visão, o Avaí já deu adeus à competição. E a derrota do Ceará que distanciou um pouco, né? Ficou a 3 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona. E como a gente já tinha falado, Atlético Mineiro. Como que fica a situação? Quem saiu melhor nessa rodada? Quem saiu em vantagem depois dessa rodada? Bom, para mim, o grande vencedor da rodada, sim, foi o próprio Atlético Paranaense, porque conseguiu sair de uma situação que ficaria bem complicada se não vencesse, e agora embolou ainda mais ali, né, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, e daí vai continuar essa briga para essa última vaga. Para mim, Ceará, América Mineiro e Avaí estão praticamente rebaixados e a chance deles escaparem é menor. E o interessante, o jogo ontem foi muito bom, né? O Atlético Paranaense jogou mais que o São Paulo. São Paulo teve um bom momento, depois a entrada do Rivaldo e do Marlos, mas o Atlético segurou, o Renan Rocha fez umas defesas boas, e o mais importante, o Atlético soma pontos em casa agora, né? E conseguiu um ponto fora, e o Atlético tem mais um jogo em casa, do Atletiba, Sim, é o último. e os outros 2 fora. Exato. Então, somar um ponto fora e somar os 3 em casa, acho que livra o Atlético desse rebaixamento. O mais importante é não perder para o Cruzeiro também na próxima rodada, que é um confronto direto ali. Se o Cruzeiro ganhar, É empatar com o Cruzeiro, é o ponto que precisa empatar. fora de casa. O grande vencedor nessa parte de baixo, nessa rodada, foi o Atlético Paranaense, chegando a 37 pontos. A equipe passou o Ceará. O Ceará não ganha dentro de casa desde agosto, quando venceu o Bahia. Então, é uma situação complicada do Ceará. E o América Mineiro também vem se recuperando nesses últimos jogos. O jogo de ontem, até na vitória contra o Botafogo, acabou tirando o técnico Caio Júnior da equipe, foi demitido no dia de hoje. Mas eu acho que, mesmo assim, é muito tarde para o América se recuperar. E o Avaí, que está a 8 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro fora da zona, com 9 pontos a ser disputado, mas já praticamente caiu, porque Cruzeiro e Atlético Paranaense se enfrentam, então ou esses 2 times ou algum deles vai pontuar, então não tem como o Avaí se recuperar. Então o grande vencedor dessa rodada foi o Atlético Paranaense, realmente. E o América, eu já pensava isso anteriormente, ele tem até um time bom, tem bons jogadores no elenco, e agora foi começar a vencer, né? E tentar se recuperar. Acho que pode até tentar incomodar ali, mas a situação de antes já era muito complicada para reverter agora. O interessante dessa situação da América é que, por exemplo, contra Corinthians, Fluminense, o próprio Vasco, que eles golearam de 4-1, se eu não me engano, é que eles jogam muito bem contra time grande, digamos assim, os que estão lá em cima da tabela, e contra os times que estão na parte inferior, até no meio da tabela ali, eles não jogam tão bem. Então é importante porque agora os 3 últimos jogos do América, enfrentou o Corinthians, ganhou, enfrentou o Fluminense fora de casa, ganhou, e agora enfrentou o Botafogo ontem e ganhou de 2-1. Então ganhou desses 3 considerados grandes, e na próxima rodada vai enfrentar o São Paulo. Se ganhar do São Paulo fora de casa, já que joga tão bem quanto os grandes, eu acho que o América aumenta mais suas chances e ainda consegue um fôlego a mais para escapar desse rebaixamento. Bom, tem que pensar também que nessa briga nós vamos ter vários confrontos diretos, né? Na próxima rodada, Cruzeiro e Atlético. Aí na outra rodada, na penúltima, América e Atlético, Ceará e Cruzeiro na mesma rodada. E a última rodada que são clássicos, né? Quero começar até pelo Marcos essa discussão. O que esperar desses confrontos diretos, assim, porque é complicado você lançar um palpite, arriscar um resultado
justamente por ser confronto de duas equipes que têm o mesmo interesse. Quem está melhor preparado para essa briga e quem está jogando melhor, assim, que na tua opinião tem mais chance de escapar, pelo que está jogando? Olha, acredito que por ser pela parte da tabela, os confrontos vão ser nivelados por baixo, né? Então, é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Acredito que o que vai definir nessas últimas rodadas são o mando de campo, principalmente por parte do Cruzeiro. Por isso que eu acho que o Cruzeiro acaba escapando. E talvez por isso eu acho que o Ceará também cai, porque o Ceará já não ganha em casa faz tempo, como eu já havia falado. Acho que a questão é raça, empenho, aquele último esforço na jogada que vai definir, porque em termos de futebol, todas essas equipes, apesar do Atlético Mineiro e Cruzeiro serem equipes consideradas maiores, em termos de futebol elas estão muito parecidas e qualquer uma pode cair ou ficar na Série A. Bom, estamos encerrando esse bloco. No próximo tem NFL, NHL e lutas pra você. Não sai daí que nós já voltamos. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.